Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 1 do livro O Deus que Destrói Sonhos. Deixa eu compartilhar com vocês a leitura de hoje, capítulo 1, para nós meditarmos no dia de hoje. Então vamos lá, capítulo 1, A Fábrica de Sonhos, ou A Teologia da Xuxa. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a Rainha dos Baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte, ela diz: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas aqui, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim ainda. Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido. Almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie. Coisas que só pais de menina vão saber. Uma coisa é fato, nosso coração é uma fábrica de sonhos. E é a da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios 16:1. Né? O que está escrito em Provérbios 16:1? O coração do homem pode fazer planos, mas saiba que a resposta certa vem de quem? Vem do nosso Deus. A resposta certa vem do nosso Deus. É da natureza fazer planos, isso mesmo. Provérbios 16:1. Então, criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim. Criar e agir são características inatas a nós, porque nós somos criados à imagem do Senhor. O Senhor, Ele é o Criador, né? Nós somos criados à imagem do Criador. Então, essas tarefas, né, de criar, de agir, essas características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força. Quer dizer, nós, nessas características humanas, Gênesis 3, que foi pecado de Adão e Eva, afetou todos os que vieram depois deles. Nós herdamos o pecado de Adão, mas nós também herdamos, né, a graça, a glória do Senhor Jesus. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O pecado é que nós herdamos, né? O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Nas palavras de Orton, nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo. Nosso amor fica focado onde? Em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. É o pecado, né? A queda mudou a direção. Quando somos desligados do objetivo certo, né? Que é a glória de Deus. O amor ao próximo, o amor a Deus. Aí fica focado como? Em nós mesmos. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer os seus anseios. Ao sondar nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Só a bolha, né? Uma bolha que nós vivemos. Então, os nossos sonhos, muitas vezes, só contemplam a nossa vida, o nosso ego, o nosso eu. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica. Sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar lá no topo. Ou vou pedindo a bênção de Deus. E vou pedindo a bênção de Deus. Ou como dizem, fé em Deus e pé na tábua.
No fundo, o que queremos é um abençoador. E que não seja intrometido. Ou seja, queremos um abençoador que faz os nossos desejos. É isso que nós queremos. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. A crença terapêutica. Muitas vezes, né, que nós ouvimos hoje. O importante é ser feliz. É o que nós vemos isso. Não ensina mais negar a si mesmo, não ensina mais a ligar as vontades, e sim, é a sua felicidade que está em jogo. Então, deve seguir somente isso. É o que nós temos visto muito hoje em dia. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema, isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. E o que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quer dizer que não devemos planejar a nossa vida. Não é isso que o autor quer dizer. Que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionários itinerantes no mundo afora. Largar tudo e ser voluntário. Não é isso. Calma. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Reconhecer quem é Ele de verdade. Quem é o seu Deus? Quem é o Cristo que você conhece? O senhorio dele. A reflexão é essa, é voltar para Deus, para Cristo. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os nossos sonhos mais nobres, como ser pediatra, trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem Deus. Como bem frisou Iago Martins. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Mas aquele que sonda o nosso coração, conhece as motivações. Vocês lembram que nós falamos sobre a motivação do nosso coração? Qual que é a motivação do nosso coração? Será que eu faço o bem com motivação certa? É isso. Deus, ele sonda o coração. E ele conhece as motivações. E acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. E nossas motivações serão más mesmo, que à primeira vista parecem boas. Gente, aquele que sonda o coração, ele conhece as nossas motivações. Provérbios 16, 2. O Senhor lhe sonda, ele conhece as motivações. Acredite-se, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição. E nossas motivações serão más, mesmo que à primeira vista parecem boas. Pode parecer boas, mas muitas vezes são ambições. As motivações estão erradas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que, em sua apresentação na sala de aula, disse:
Meu objetivo é ser pastor-presidente. Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja, da qual se tornou pastor-presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno de suas ministrações e louvores e pregações. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca. Segundo Tiago 3, do 13 ao 18, o termo grego eritheia, traduzido pela NVT, né, Novo Testamento ali, como ambição egoísta. Pode também significar partidarismo, rivalidade ou ambição, e nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar de ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Orton, o objetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito da nossa época, que vê na ambição uma virtude, mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com o nosso Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista. Eu vi essa entrevista. Pois, dessa forma, ficaria lá atrás, tocando, e não seria um cara de frente. Para usar as palavras dele, né? Imagina a frustração do garoto, que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel, linha de frente com as motivações erradas. Geralmente, somos convidados a ser como Moisés, como Davi, Paulo ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da esquina. Mas se Deus nos chamar para ser o Zé, ou seja, a Maria da esquina, isso é sinal de fracasso? Você acha que se Deus te chamar para ser a Maria da esquina, você fracassou? Você lembra o nome da pessoa que faz a comida no último retiro do qual você participou? Pois é, ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso se as pessoas citadas em Romanos 16? Sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare aqui e leia. Olha, vai ser um prazer nós pararmos um pouquinho e ler aqui Romanos 16. Quem são as pessoas que estavam ali com Paulo? Com Paulo. Vamos ver aqui, Romanos 16. Paulo recomenda a Febe. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive a mim. Olha que lindo, Paulo citando o nome dessas pessoas que não foram conhecidas como ele. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epênetro, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim.
Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estima Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha que lindo! Quem Paulo até considerou como mãe. Saudai a Zicripto, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filógrafo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros. Olha que tanto de nome que Paulo citou. Os nomes difíceis, né? Mas ele teve o prazer de colocar o nome dessas pessoas aqui em Romanos 16. Paulo, e teve mais, não terminou. Rogo-vos, meus irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque se tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e se o seu próprio ventre... Olha aqui, Paulo já estava alertando. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-o, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Janso e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, escrevi esta epístola e vos saúdo no Senhor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. O saudai Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Olha que importância. Vocês acham, né, que eles não foram bem-vindos no ministério de Paulo? Paulo, o nome dele, quando nós falamos de Paulo, todo mundo sabe a história de Paulo. Um que perseguia o povo de Deus, chamava Saulo, estava lá. Gente, Paulo, quando ele era Saulo, ele estava lá, ele viu Estevão sendo apedrejado. Mas depois ele teve um encontro com o Senhor. E o seu ministério foi ajudado através dessas pessoas. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem essas pessoas citadas? Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. E se nós não tomarmos cuidado, isso entra no nosso coração. Achamos que se estarmos cozinhando na igreja, não somos bem reconhecidas. Às vezes, se limparmos um banheiro, não somos reconhecidas. Mas Cristo, Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Faça o que Ele te chamou para fazer. As pessoas estão nos incentivando a buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato? Quem nunca ouviu isso? Aí eu te pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionados por Paulo em Romanos 16, que você acabou de ler, que nós lemos, eram menos importantes que o apóstolo Paulo na obra de Deus? Uma ele considerava como mãe, ou seja, ela cuidava de Paulo. Cuidava de Paulo. O que dizer dos heróis da fé em Hebreus 11, que nunca tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de Dave é sério. Em nossa superestimada perseguição de glória própria, colocando-nos no caminho da ira de Deus. Por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, ou seja, o meu eu. Vou detalhar isso nos próximos capítulos. Então,
Saiba que o que Deus te chamou para fazer não te deixa menos do que aqueles que estão pregando. Você não é menor do que aquela pessoa que prega. Você não é menor do que eles, do que elas. O Senhor te chamou. Onde o Senhor te chamou, vai sem medo. Para onde que o Senhor te chamou, não tenha medo. Faça o que Deus te chamou para fazer. E saiba, vamos orar para que o nosso coração não fique com esse desejo. Porque senão isso toma conta do nosso coração, de querermos ser reconhecidos o tempo inteiro. De querermos like, de querer reconhecimento, aquela ambição que nos afasta de Deus. Vamos tomar esse cuidado. Vamos tomar cuidado somente com os discursos motivacionais que estão travestidos de pregação, buscando a glória de homens, buscando ser reconhecidos pelos homens. Vamos tomar cuidado com isso, porque o interessante é nós reconhecermos Cristo. Igual ele falou no início do livro, que ele está nos fazendo a gente acreditar mais quem é o nosso Deus. Igual ele escreveu aqui, que aqui é para nós conhecermos e nós cada dia mais glorificar o Senhor, ter fé nesse Deus maravilhoso que tudo pode, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que o nosso coração vai estar voltado para o Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2, se Deus permitir.